Olá pessoal, olá família atípica. Uma pergunta que muitas pessoas têm me feito é se a acompanhante terapêutica pode acompanhar a criança durante o período em que ela estiver na sala de aula. E uma outra pergunta que vem também em cima dessa é: essa pessoa, para acompanhar a criança na escola, pode ser a mãe atípica? A mãe da criança pode estar lá na escola, dentro da sala de aula, para cumprir esse papel de acompanhante terapêutica? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, gente, eu já gravei um vídeo elucidando parte dessa questão. Esse vídeo sobre a acompanhante terapêutica na sala de aula, se pode ou se não pode, vai aparecer em algum lugar na tela aqui o link desse vídeo que eu já gravei, tá? E nesse vídeo tem uma série de interpretações de esforço hermenêutico, porque a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, não utiliza a expressão acompanhante terapêutica. Mas tem outras expressões que nesse vídeo, cujo link apareceu em algum lugar aqui da tela, são equivalentes, são análogas, correlatas. A expressão atendente pessoal, acompanhante pessoal, e tem, além do glossário dizendo qual é o significado do ponto de vista da lei dessas expressões, ainda tem a conceituação do atendente. E diz na Lei Brasileira de Inclusão que esse atendente pode ser, por exemplo, da família ou não, pode ser remunerado ou não. Então, gente, em cima dessa questão já respondida, se o acompanhante terapêutico, o AT, pode ou não estar na sala de aula, surge uma outra questão. Qual é essa outra questão? Esse acompanhante terapêutico pode ser a mãe do autista? Muitas mães, inclusive, já me perguntaram. Teve mãe que tem treinamento, que tem capacitação em intervenção no comportamento, ABA. Tem mãe formada para aplicar a ABA, que já me perguntou, mas vem cá, eu posso ser acompanhante terapêutica do meu filho lá na escola? Então, a resposta é sim. E eu tenho, inclusive, um acórdão do Estado de São Paulo, um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o acórdão no agravo de instrumento 21.37568-58-2022, aqui do Estado de São Paulo, em que foi discutida essa questão. Eu percebi que o tribunal, o colegiado do tribunal, ao julgar essa questão, ficou em dúvida sobre a capacidade técnica da mãe para poder exercer essa função de acompanhante terapêutica na escola, né? Há muitos casos em que a mãe tem formação, que a mãe é psicóloga, que a mãe é psicopedagoga, que a mãe, inclusive, passou a ser profissional e estudou para ser profissional por causa do caso do filho. Muitos casos assim, né? Mães guerreiras, né? Que até vão para a faculdade estudar para aprender a cuidar do próprio filho. E nesse processo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi deferido o direito da mãe entrar na escola, que a escola não queria deixar entrar. E aí, um trecho dessa decisão diz o seguinte, ó: a autorização de entrada e permanência da genitora na unidade de ensino municipal por período limitado de adaptação e com afastamento gradativo, a fim de que a criança consiga se apropriar do ambiente escolar, significa a preservação dos princípios da proteção integral e superior interesse da criança. Observa-se que a genitora deverá seguir as regras da unidade de ensino público, inclusive quanto ao período de adaptação fixado e horário em que permanecerá no local. Recurso parcialmente provido. Esse é apenas um exemplo, tá, gente? Tem vários outros. Porque a questão é o seguinte: se o acompanhante no sentido lato sensu, no sentido geral, da pessoa com deficiência, seja autista ou qualquer outra condição que seja considerada deficiência, deve estar acompanhando a pessoa com deficiência no lugar onde a pessoa precisa estar, durante as atividades do dia, claro que pode estar também na escola. E se esse acompanhante, segundo a LBI, pode ser gente da família ou não, se esse acompanhante pode ser remunerado ou não, é claro que a mãe também pode. Por quê? Porque, em outros casos, a mãe atua como acompanhante. Por exemplo, a mãe na fila do banco, a mãe na fila da lotérica, a mãe na fila do supermercado, com a criança com TEA, com seu filho,
adulto ou criança com TEA, ela tem o direito de preferência, que é, em princípio, do seu filho, estendido a si mesma, porque ela está na companhia dele. Então, os direitos são transferidos para o acompanhante. O acompanhante também goza dos mesmos direitos que são assegurados à pessoa com o transtorno. Agora, uma questão importante é: será que é conveniente, será que é bom, que é o melhor interesse da criança com TEA, que a mãe assuma esse papel de AT dentro da escola, mesmo que ela seja capacitada? Porque uma das razões para essa decisão aqui, que eu acabei de dar a conhecer, ter sido uma decisão de parcial procedência, que autorizou a mãe a fazer esse papel, mas durante um certo tempo, um período de adaptação, depois a mãe vai ter que sair de cena. Acredito que essa reflexão que nós vamos fazer agora tem relação com isso, com esse meio termo. É porque, na opinião de alguns especialistas, não é conveniente que a mãe exerça esse papel. E como eu não sou especialista da área de educação, eu vou chamar uma pessoa que entende bem desse assunto, que é o meu irmão Lucelmo Lacerda, para explicar. Diz aí, Lucelmo, por que você acha que não é aconselhável que a mãe exerça a função de acompanhante terapêutico dentro da escola? Olá, povão, tudo bem? A mãe acompanhar a criança na escola como a figura de uma T não é o ideal, por vários motivos. Primeiro motivo é porque essa é uma função do Estado. Essa não é uma função da família. Já existe uma sobrecarga emocional e de trabalho sobre essa família. Então, colocar mais essa responsabilidade em um serviço que é estatal é um equívoco. O segundo problema nesse processo é que a criança ou adolescente precisa aprender a se comportar diante de várias diferentes pessoas. Isso favorece o processo que nós chamamos de generalização, ou seja, uma habilidade aprendida em um ambiente deve ser exercida em outros ambientes, na vida desse indivíduo. Portanto, se ele aprender a se comportar de certa forma diante de várias pessoas, tanto melhor. E se a família acompanhar por todos os ambientes, ou por muitos ambientes, esse indivíduo, ele pode aprender esse comportamento de maneira discriminada, ou seja, só diante daquela pessoa, de um grupo de pessoas, que ela aprende a se comportar. Portanto, é ideal que isso aconteça, esse processo de aprendizado no ambiente escolar diante de outras pessoas. O terceiro motivo é porque, dentro de um contexto escolar, esse indivíduo ele deve estar exposto a uma socialização, a outras crianças, a uma relação que acaba sendo inibida na presença dos pais. Porque essa relação ela é múltipla, ela é muito complexa entre outras crianças, eles interagem conversando, puxando assunto, respondendo a interações, nem sempre da maneira que os pais gostariam ou seria o ideal, mas a criança precisa estar exposta a isso no ambiente natural, e errando e aprendendo. E a presença dos pais ele pode inibir até a própria relação do professor, que dentro de sala de aula, veja como é complicado, dentro de sala de aula quem manda é o professor regente, ponto, acabou. Não há a menor dúvida, a menor discussão. Mas se a mãe está ali, quem é que manda naquela criança? Porque também você não pode dizer, não, agora, como é que ela vai aprender que agora a mãe não manda? Agora é outra pessoa que manda. Se os dois estão presentes. É realmente uma situação muito complicada. Daí que o ideal é que a escola proveja esse profissional. Quando essa criança tem acesso a uma equipe terapêutica fora do contexto escolar, fora da escola, e houver a presença de um AT, porque ganhou na justiça ou porque essa família tem as condições de financiar isso, e a escola não estiver preparada estruturalmente, em termos de formação, para prover um profissional que realmente acompanhe toda a intervenção, então esse AT pode também estar presente dentro da escola, mas realmente não é o ideal, é que seja a família que acompanhe nesse contexto. Tá vendo aí, gente? O motivo? Eu sei que é amor demais envolvido, que a mãe sempre quer estar perto, que a mãe quer estar junto do seu filho, quer proteger o seu filho a qualquer custo. Mas pode ser que, no afã de proteger o filho, ela acabe prejudicando de alguma maneira, como disse o Lucelmo aí, as interações naturais, a sociabilidade natural. E é claro que a sociabilidade natural ela tem algum risco. O risco de haver um bullying, de um estranhamento entre crianças típicas e atípicas, mas isso é do jogo. É claro que bullying é proibido, claro que não pode, que é reprovável, mas são coisas que no ambiente natural e não controlado pode acontecer. E quando acontece tem que ser reprimido, tem que tomar providência. Mas
a presença da mãe impede o relacionamento natural. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que a própria autoridade da sala de aula, que é o professor ou a professora, sintam-se de alguma maneira constrangido, acuado por causa da presença da mãe ali. Quer dizer, a presença da mãe altera as relações e isso pode não ser, a longo prazo, benéfico para a criança. Em todo caso, diz aí, o que você acha? Faz o seu comentário. Você concorda com o Luciel? Faça a sua consideração aí nos comentários que eu respondo assim que puder, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Não deixe de se inscrever nesse canal, clicar no sininho, dar um joinha para a gente e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.